Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência, para quem ainda não me conhece, sou o professor Lucas, tá? Então nós vamos dar sequência na disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas, né? Vocês já viram a parte de madeira, na aula passada nós começamos com a parte de estruturas metálicas, nós vimos lá as propriedades física e mecânica do aço, vimos como o material aço se comporta quando submetido a tensões, né? Essas tensões vão gerar deformações no meu material, na minha peça, e então, dado essa introdução em relação a como funciona o material, como ele se comporta, agora nós vamos analisar, então, os sistemas estruturais em aço, ok, pessoal? Então, basicamente, nós temos os elementos estruturais em estruturas metálicas, barra tracionada, os tirantes, a principal característica do tirante são seções pequenas, tá? E sempre trabalhando tracionados. As barras comprimidas, normalmente, né, nós podemos aqui citar os pilares, e as barras fletidas, as vigas, ok? Então, nesse nosso sisteminha, nós podemos citar como os pórticos, as estruturas porticadas, né, os pórticos, onde eu tenho uma associação desses elementos, ou seja, uma associação basicamente, né, de pilares e vigas, certo? Então eu associo esses elementos lineares, né, os pilares e as vigas, por exemplo. Eu utilizo, né, esse tipo de estrutura, por exemplo, em galpões metálicos. Esses galpões, né, edifícios industriais podem ser utilizados para os diversos tipos, né, por exemplo, posso ter armazenamento, então armazenar material, pátio de fábricas, né? Então nós temos N situações, né? Cobertura por exemplo, de estruturas, né? De quadras cobertas, né? Então nós temos diversos usos para esse tipo de estrutura porticada, ok? Então aqui, por exemplo, nós teríamos aqui um pórtico com perfil de alma cheia, certo? Então essa minha viga aqui eu tenho alma cheia, tanto na viga quanto nos pilares, certo? Então aqui eu faço associação de vários pórticos, tá? Nesse formato aqui. Aqui, por exemplo, pórtico com viga treliçada, então eu tenho um pórtico, né, formado por esses pilarezinhos aqui, e aqui em cima uma viga que é treliçada. Talvez vocês já devem ter visto também, nas rodovias, por exemplo, nós temos lá aquelas placas, né, cidade X a Y quilômetros, por exemplo. Normalmente, essas placas, né, eu tenho uma estrutura que faz a sustentação dessas placas, né? Quando tem, por exemplo, duas placas associadas assim, então eu posso ter lá os pilares, né? Uma estrutura metálica e ali em cima uma viga com os banzos paralelos. Então é um pouquinho diferente dessa configuração aqui, onde os banzos são paralelos. Então, ao invés de eu ter essa inclinação aqui, eu tenho o banzo superior paralelo ao banzo inferior. E aí com essa trelicinha ali sendo a viga, né? Então, pessoal, os pórticos ali que nós falamos, né? Ele tem diversos tipos de pórticos, né? Então, se vocês procurarem, nós temos aí N possibilidades para esse tipo de pórtico, ok? Mas, né, entrando já na parte mais do projeto estrutural realmente, todo projeto, né, assim como todo serviço de engenharia, nós temos que seguir as normas, certo? No aço não é diferente, tá? Então, nós temos diversas normas, né? Se nós formos citar, tem N normas que nós devemos seguir, mas
Aqui dá a premissa, né, os conceitos básicos para o dimensionamento, de como esse dimensionamento está alicerçado. Então, nós teríamos a NBR 8800, tá? Essa NBR, eu tenho os requisitos para dimensionamento de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto. Então, ali eu tenho um método de coeficientes parciais, tá? Então, nós fazemos o uso do método dos estados limites, tá? Então, talvez vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa dos estados limites, né? Então, nós temos dois estados limites, estado limite último e o estado limite de serviço. Qual a diferença desses dois? Então, quando eu falo em estado limite último, eu estou sempre associando ao momento de ruptura ou ao colapso da estrutura. Então, quando a gente viu na aula passada a questão da tensão última, né, a tensão de ruptura, então, quando eu falo último, eu estou me referindo exatamente ao colapso ou à ruptura da minha estrutura. Tá? Então, eu tenho que dimensionar essa estrutura para que ela não venha se romper. Óbvio, né, gente? Ninguém vai querer fazer uma estrutura já pensando nela em cair. Então, a premissa básica é: eu tenho que dimensionar a estrutura a ponto de que ela não venha a sofrer ruptura. Porém, não é só isso que importa, né? Então, nós temos que analisar também o estado limite de serviço. O estado limite de serviço, ele, então, estará associado à utilização da estrutura, como essa estrutura está sendo utilizada. Então, nós analisamos qual é o desempenho dessa estrutura. Ela está sendo utilizada e está atingindo aquilo para o qual ela foi projetada? Então, esse seria o estado limite de serviço, que está já mais atrelado ao, ao serviço, né? Ou seja, como ela está servindo ao usuário, né? No caso, o ocupante daquela estrutura. Beleza? Então, analisando agora, inicialmente, o estado limite último, eu tenho uma desigualdade que me descreve como, basicamente, o que significa, certo? Então, basicamente, no estado limite último, eu tenho que essa minha estrutura seja resistente, né, que ela possa resistir e não chegar à ruptura. Nós já vimos isso, estado limite último, ruptura ou colapso. Então, eu tenho que as solicitações de projeto ou solicitações de cálculo, é um termo similar, o Dzinho aqui significa design, né? Então, projeto. Então, a solicitação de projeto, ela deve ser menor do que a resistência de projeto. Óbvio, né, gente? Porque se eu tiver uma peça que está solicitada a mais do que a resistência que ela tem, essa minha estrutura entraria em colapso ou ruptura. Então, basicamente, eu tenho que as solicitações de projeto são menores do que a resistência de projeto. O que significa isso aqui? Que a solicitação, né, que eu tenho de projeto, eu vou considerar majorada em relação a todas aquelas forças que vão atuar. O que isso significa? Significa que eu vou, né, agir em favor da segurança, né? Por outro lado, eu tenho que a resistência de projeto, ou seja, quanto eu considero no projeto que a minha estrutura tem de resistência, é a resistência característica do material dividido por um coeficiente chamado γm. Tá? Então, o que eu faço? Para eu ter uma segurança maior, eu vou dizer o quê? Basicamente, o que está escrito aí, né? O que eu faço? Eu imagino que a minha estrutura está solicitada a mais do que aquele valor inicialmente que eu calculei lá, devido às cargas, traços, os diagramas e etc, etc, etc. Ou seja, a minha estrutura está
carregada, né, solicitada, a mais do que aquele valor característico que eu encontrei. Por outro lado, a resistência, eu não vou considerar que ele tem aquela resistência característica do material. Ou seja, eu diminuo a resistência que eu vou considerar que a minha estrutura tem. Tá? Então, é semelhante ao que é feito, por exemplo, lá em solos, tá? Onde eu tenho a resistência do solo, né? E aí eu faço um fator de segurança e diminuo, né? Quando eu vou considerar, eu diminuo a resistência que o meu solo tem, por exemplo, tá? É justamente isso. Então, trazendo para uma analogia aqui, então, por exemplo, eu vou viajar para o exterior, e aí eu vou fazer as continhas. Ah, se eu comer tanto por dia, eu vou gastar X, eu tenho deslocamento lá no país, eu vou ter a passagem de ida e de volta, tenho mais alimentação, então considerando X por dia, eu vou chegar no valor lá que eu vou gastar. Você vai levar exatamente aquele valor? Pensa bem, se der algum imprevisto, se der algum problema lá na viagem, você vai ficar sem dinheiro? Não. Então você leva um pouco a mais do que aquilo que você vai, do que aquela continha que você chegou lá em consideração. Então é exatamente isso que nós fazemos. Dada a solicitação, eu majoro essa solicitação, ou seja, eu considero em projeto que ela pode ter uma solicitação maior até do que aquela continha que eu cheguei, e considero também que essa resistência, né, que a minha estrutura pode ter, ela é menor do que a resistência característica, ok? É como se eu tivesse que carregar lá um peso, né, o caminhão, o máximo que o caminhão carrega é, sei lá, 30 toneladas, certo? Mas aí, eu vou carregar esse caminhão no máximo que ele pode carregar? Não, eu vou considerar então que o meu caminhão já está um pouco, né, rodado, e tudo mais. Eu considero que o máximo que ele pode carregar um pouquinho menos, para que eu tenha uma segurança, ok? Basicamente seria isso, tá, pessoal? Então aqui nós temos esses coeficientes de ponderação da resistência, ou seja, se eu estou dividindo, quanto maior esse valor, menor a resistência que eu vou considerar para projeto, tá? Depois nós vamos ver que para o estado limite último nós temos algumas combinações, tá? Então, para dada essas combinações, quais são esses valores que nós vamos utilizar aqui para fazer a minoração da resistência da minha estrutura, ok? Claro, pessoal, quando eu estou falando de ruptura, é o caso limite. Então, o que acontece? Como é a situação mais drástica, eu tenho esse valor aqui como sendo maior, porque eu considero que aquela minha resistência ela é menor, justamente para trabalhar com uma margem maior de segurança, ok? Estado limite de serviço, então, eu quero evitar a sensação de insegurança do usuário. Porque o que acontece? Se eu tenho deslocamentos ou vibrações excessivas, esses deslocamentos excessivos, eles vão gerar algumas patologias na minha estrutura. Tá? Então, por exemplo, se a minha estrutura começa a deformar muito, né? Tem uma deformação grande, um deslocamento grande, excessivo, o que pode acontecer? Pode começar a aparecer diversos trincas na alvenaria, por exemplo, certo? Eu posso ter problemas nas esquadrias, tá? Posso ter problema de abertura e fechamento de portas, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que analisar não só a ruptura, mas também a como essa minha estrutura está servindo, né? Como essa minha edificação aí está servindo ao usuário, ok? Então, também não adianta, ela está de pé lá, mas está tudo trincado, está cheio de deformação. Qual é a segurança que aquela minha estrutura proporciona ao usuário, né? Então, tem que analisar também esse sentido. Então, na NBR 8800 também eu tenho esses valores máximos de deslocamento, ok? Tudo isso, né, que nós falamos aqui,
Então, desde a aula passada, né, as deformações, tensões, deformações, estado limite último que nós estamos vendo agora, o estado limite último ligado à ruptura, ou seja, eu tenho que dimensionar minha estrutura de modo que as solicitações sejam menores do que a resistência que eu tenho na peça. Então, tudo isso é em função das cargas pela qual, né, as ações pela qual a minha estrutura estará submetida, né? Então, nós temos aí três tipos básicos de ações, tá? Vocês já devem ter visto isso também. Então, nós temos lá as ações permanentes, ações variáveis e ações excepcionais, basicamente. As ações permanentes, elas têm essa característica, né, de não terem esses valores aqui variando de uma maneira significativa e que atuam, né, ao longo de toda a vida útil da minha estrutura. As ações variáveis, esses valores eles podem sofrer alterações e pode haver momentos que ela nem, né, a minha estrutura nem está submetida a essas ações. Então, esses valores eles podem sofrer alterações ao longo do tempo. Já as ações excepcionais, aí nós temos ações pontuais, né? Eu não tenho uma previsão de quando pode acontecer, então são situações extremas. Por exemplo, aí nós temos, né, explosões, terremotos, né? Normalmente, né, esses valores aqui são altos e são em curtos períodos de tempo, ok? Então, por exemplo, nós temos as ações permanentes, o exemplo clássico é o peso próprio da estrutura, peso próprio da construção como um todo, ou seja, posso ter uma alvenaria ali, né, pisos e tudo mais. Então, isso seriam cargas permanentes, ações permanentes que vão atuar ao longo de toda a vida útil da minha edificação, tá? Ações variáveis, por exemplo, nós temos a sobrecarga de utilização e a ação das cargas de vento, certo? Então, para cada tipo de utilização da minha estrutura, eu tenho uma certa carga, uma sobrecarga que eu vou considerar como sendo de utilização, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um edifício que é uma fábrica, né, a sobrecarga de utilização vai ser uma. Se eu tenho um edifício que vai ser um edifício residencial, eu tenho uma outra carga, né, sobrecarga. Então, isso vai variar. E automaticamente esses valores também podem ser variáveis, né? Não quer dizer que eu estou considerando uma sobrecarga de utilização para a fábrica, que o tempo todo eu vou ter aqueles equipamentos, todo aquele valor, posso alterar um pouquinho a, a situação, né? Ter uma fábrica X, uma fábrica Y, então esses valores podem sofrer essas variações, ok? E o vento também, por exemplo, o vento nem toda hora está soprando da mesma maneira, né? Então tem esses valores variáveis. Por as cargas, né, as ações permanentes atuarem ao longo de toda a vida útil da estrutura e esses valores não terem variações significativas, então essas ações permanentes eu devo considerar os esforços máximos atuando na estrutura. Quando existe, né, agora falando das ações variáveis, quando existe mais de uma ação variável agindo na estrutura, o que acontece? É muito improvável que todas essas ações elas estejam atuando ao mesmo tempo com seus valores máximos. O que isso significa? Eu considero lá uma sobrecarga de utilização, por exemplo, como sendo residencial. Então, tem um valor lá de sobrecarga de utilização. E tenho também, por exemplo, a ação do vento. Então, não quer dizer que essas ações variáveis, justamente por serem variáveis, elas não vão atuar ao mesmo tempo com aquele valor máximo que nós temos lá, certo? Então, por exemplo, eu posso ter um edifício com sobrecarga de utilização para residencial, por exemplo, mas que está desocupado.
Então, eu não vou ter aquele valor máximo de sobrecarga de utilização. E também o vento não vai estar atuando ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, nos seus valores máximos. Então, isso eu tenho que também levar em consideração e nós vamos ver isso lá nas combinações, ok? Então, levando em consideração a probabilidade disso acontecer, nós consideramos o efeito mais desfavorável da combinação em que uma ação variável é considerada com seu valor característico e as demais ações variáveis com seus valores reduzidos. Então, o que significa isso? Por exemplo, eu tenho sobrecarga de utilização e ação do vento como ação variável, certo? Nós sabemos que probabilisticamente as duas atuarem com seus valores máximos ao mesmo tempo é difícil de acontecer. Então, o que eu faço nas minhas combinações lá, depois a gente vai ver, eu pego uma como sendo principal, considero valores máximos, e a somatória do restante eu faço reduzindo esse valor, ou seja, aplicando um coeficiente de redução, certo? Como eu não sei qual que vai ser pior, então, por exemplo, peguei sobrecarga de utilização, coloquei como sendo principal, valor máximo, e reduzi um pouquinho lá a ação do vento. Não sei qual que é o valor, a pior situação. Então, o que eu faço? Inverto, faço uma outra combinação. Coloco o vento como sendo principal, considero os valores máximos e jogo a sobrecarga de utilização, reduzindo esse valor. Faço essas várias combinações até chegar, né, de todas essas combinações, o valor máximo, ou seja, a situação mais desfavorável, certo? Então, se nós lembrarmos, perdão, lá da matemática básica, né, onde eu tenho lá aquelas combinações, né, justamente, quanto maior o valor dessas, quanto mais variáveis, né, ações variáveis, maior o número de combinações possíveis, né? Então, basicamente, lembrando lá de combinações lá da matemática básica, é exatamente isso. Como as cargas permanentes eu sempre devo considerar com valor máximo, então as cargas permanentes elas vão estar ali sempre, eu sempre vou considerar ela com valor máximo. Só vou fazer essas combinações, variando então as ações variáveis. É quase meio que redundante, né? Então, nós temos lá para o estado limite último as combinações ditas normais, combinações de construção ou especiais e as combinações excepcionais. Para o estado limite de serviço, nós temos combinações quase permanentes, combinações frequentes e combinações raras, ok? A que é mais utilizada aqui no estado limite último, nós vamos fazer sempre as combinações normais, ok? Então, baseado nisso, nas combinações normais, eu vou ter a primeira parcela em relação às cargas permanentes. Segunda parcela, eu vou pegar uma daquelas ações variáveis e utilizar com seus valores máximos, e aqui eu faço a somatória do restante das ações variáveis, multiplicando por um coeficiente de redução. É aquilo que eu tinha falado. Cargas permanentes, elas não vão mudar, então eu considero os valores máximos. Essa daqui para frente, ou seja, o azul e o verde, são ações variáveis. Como eu não sei qual é a combinação mais desfavorável, eu seleciono uma como sendo principal, o restante como secundária. Como eu não sei qual vai dar o pior caso, depois eu inverto. Considero essa aqui como principal e essa que estava como principal vem para secundária, ok? Sempre majorando, lembrando lá da solicitações de projeto, eu vou majorar essa ação devido a essas cargas. Ou seja, carga permanente, eu vou ter um coeficiente de majoração para cada uma das cargas permanentes. Coeficiente de majoração ou ponderação das cargas variáveis, eu vou ter um valor para cada uma dessas cargas. E aqui, lembrando, eu vou fazer a redução, porque justamente por causa da simultaneidade, eu não sei qual é o valor que acontece máximo, então eu tenho que fazer essas reduções, ok?
Então, esses coeficientes de ponderação, eles são empregados para considerar a variabilidade das ações, a simultaneidade, assim como possíveis erros de avaliação desses efeitos, ok? Então, para as cargas permanentes, isso aqui nós temos na norma, tá, pessoal? Então, para as cargas permanentes, aí eu tenho que analisar. É peso próprio da estrutura metálica? Então, eu vou utilizar o valor de 1,25. Lembrando, aqui eu tenho as combinações, por exemplo, analisando a combinação normal, vou analisar essa primeira linha. Se é peso próprio de estrutura metálica, eu utilizo o valor de 1,25 para majorar essas cargas. E aqui, os outros tipos de cargas, tá? O valor que está em parênteses, por exemplo, se eu tenho esforços negativos, o que acontece? Eu tenho lá um valor de menos 10, por exemplo, e majoro um valor positivo, então eu estou trabalhando contra a segurança. Por quê? Eu poderia ter um valor maior em módulo de compressão, por exemplo. Porque se eu tenho um valor negativo e majoro positivo, esse valor final, né, se eu fizer a soma dos dois, vai dar um valor menor, certo? Em módulo. Então, poderia acontecer de eu ter um esforço maior de compressão e acabar considerando um esforço menor, né? Então, por isso que nesses casos onde eu tenho essa situação, aí eu considero esse valor menor aqui e não majoro as cargas, ok? Para as ações variáveis, então, nós temos esses coeficientes aqui de ponderação. Lembrando, a maioria dos casos, nós estamos falando de combinação normal, tá? Então, efeito de temperatura 1,20, ação do vento 1,40 e por assim vai, tá? Então, eu analiso para cada ação variável, vou determinar esses valores de ponderação das cargas, ok? E, lembrando, nós falamos do coeficiente de redução, que é, devido a essas ações serem variáveis, não probabilisticamente falando, né? Essas ações variáveis, elas não vão acontecer nos seus valores máximos ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, eu considero uma com seu valor máximo como sendo principal e o restante eu faço uma redução. Como eu não sei em qual caso será pior, depois essa aqui eu trago para cá como principal e essa eu trago para cá como secundária e aplico esse coeficiente de redução. Como eu determino esse coeficiente de redução? Através da norma. Tá? Então, aqui eu tenho as diversas ações variáveis e aqui esses valores do psi0 aqui para cada uma dessas cargas. Ok? Combinações últimas de construção ou combinações especiais. Basicamente, eu tenho a parte, né, das cargas permanentes. Aqui, ao invés de ter a parcela de uma ação principal, aí eu vou considerar a ação especial como sendo aqui. E o restante das ações variáveis, aqui aplicando o coeficiente de redução, tá? Para a combinação última ou excepcional, mesma coisa. Considero aqui a carga permanente não vai mudar. Nesse caso, eu considero o valor da ação excepcional aqui, sem fazer a majoração, porque ela já é excepcional. E aqui o restante das ações variáveis com seus valores de redução, ok? Isso, estado limite último, ok, pessoal? Eu sei que é bastante coisa, mas nós vamos passar aí para um exercício para tentar assimilar, né, o que são todos esses valores. Eu sei que todo estudante de engenharia gosta de ver o número lá, né? Então, nós vamos fazer isso aí no final da aula. Para o estado limite de serviço, eu tenho essa formulação aqui para a determinação dessas cargas, ok? Quando é quase permanente, quando é combinação frequente e quando é estado combinação rara para o estado limite de serviço, ok? Aqui, então, eu já não faço aquela majoração dos coeficientes de ponderação, ó, em nenhum caso eu tenho, porém, faço a redução em relação
aquela questão da simultaneidade das ações variáveis, tá? Então, tudo que tiver aqui em relação a G permanente e Q ações variáveis. Beleza? Então, vamos passar para o exemplo, que aí eu acho que fica mais fácil da gente conseguir enxergar o que é cada um daqueles diversos elementozinhos que complementam aquela equação como um todo, né? Então, vamos lá. Determine o esforço de cálculo para combinações normais, atuando em uma viga de aço de 6 metros de comprimento, solicitada pelas seguintes cargas linearmente distribuídas. Então, vamos lá para o quadro. Não preciso nem anotar, porque daí eu coloco no quadro ali e a gente vai fazendo junto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos lá a primeira carga. A primeira carga é peso próprio da alvenaria, valor de 3 kN por metro. 2 é peso próprio da estrutura metálica. O valor é de 4 kN por metro. 3 é sobrecarga de cobertura. Então, sobrecarga de cobertura, valor de 1,5 kN por metro. 4 sobrepressão. Então, sobrepressão, vento de sobrepressão, tá? Então, 6 kN por metro. 5 vento de sucção. Então, sucção valor de 3 kN por metro, tá? Lembrando, sucção tem um sinalzinho de negativo ali, ok? Então, o que acontece? Primeira coisa que nós temos que definir, nós vimos que aí nós temos uma parcela relativa a cargas permanentes e uma parcela relativa a cargas, ações variáveis. Então, tem que definir primeiro de tudo quais são as cargas permanentes, né? Então, como carga permanente, eu tenho peso próprio da alvenaria, peso próprio da estrutura metálica. Então, essas aqui são as permanentes. E aqui nós temos as ações variáveis: sobrecarga de cobertura, vento de sobrepressão e vento de sucção. Por que isso é importante? Porque nós temos que definir todos aqueles valores lá dos coeficientes de ponderação. Esses coeficientes de ponderação eles vão variar em função se a carga é permanente ou se a carga é variável, tá? Então, nós temos lá a nossa formulação básica para combinação normal, tá, gente? Combinação normal, nós estamos falando. Então, vai ser a somatória de quem? De todas as forças vezes os seus coeficientes de ponderação, certo? Beleza? Então, eu tenho um coeficiente de ponderação. Esse coeficiente ele é das cargas permanentes. As cargas são as cargas permanentes com seus valores característicos, ok? Mas vou colocar uma das ações como sendo a ação variável principal vezes o seu valor dos coeficientes, né, de ponderação vezes a carga que eu vou considerar como sendo a principal característica. E mais
o restante das cargas das ações variáveis com seus coeficientes de ponderação, certo? Aqui no caso vai ser a principal, então aqui é 1. Vezes, agora eu tenho π0 vezes o valor dessas cargas, de cada uma das cargas variáveis, que aí eu vou ter como sendo as secundárias, tá? Então, primeiro, gente, essa primeira parcela aí, essa primeira parcela aqui, cargas permanentes, aqui, ação variável principal, ação variável secundária, ok? Por isso que eu tenho diversas combinações. Então, o primeiro ponto, eu tenho que definir quais são esses coeficientes aqui que eu vou analisar, certo? Então, nós podemos fazer assim, ó, o valor desse coeficiente de ponderação, e aqui vamos fazer assim, e aqui o psi. Vou trocar de caneta aqui que fica melhor. Então, aqui eu sei que é permanente, aqui eu sei que é variável, certo? Então, vamos lá. Peso próprio de alvenaria. Eu tenho que definir qual é o meu coeficiente de ponderação. Como eu faço isso? Pelas tabelas, certo? Então, vou abrir aqui para a gente conferir a tabela juntos. Certo? Tá aparecendo aí? Então, vamos lá. É peso próprio de alvenaria, tá? Então, eu encontro aqui, ó, peso próprio de estrutura moldada, moldada no local e de elementos construtivos. Então, combinação é do tipo normal. Qual é o valor? 1,35. Então, eu vou colocar lá naquela minha tabelinha o valor de 1,35. Beleza. Próximo. Peso próprio de estrutura metálica. Então, eu venho aqui na minha tabelinha para cargas permanentes. Peso próprio da estrutura metálica, combinação do tipo normal, 1,25. Então, eu vou colocar aqui 1,25. Beleza? Ok. Agora eu vou para as cargas variáveis. Primeira, sobrecarga de cobertura. Tá? Então, é uma combinação do tipo normal. E aí eu tenho aqui demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação. Então, eu vou utilizar o valor de 1,5. Dentre aquelas opções que eu tenho na norma, né, nas tabelas da norma, eu tenho que encaixar ela no que for mais, no que se enquadrar melhor, tá? Vento de sobrepressão. Então, combinação do tipo normal, ação do vento, valor 1,4. Então, aqui 1,4 para vento de sobrepressão. Vento de sucção também, ação do vento, então o valor que eu tenho é 1,4. Tá? Lembrando, pessoal, para as cargas permanentes eu tenho aqueles valores que estão entre parênteses para os casos que eu tenho desfavoráveis. Então, aqui eu vou ter o valor de 1,0 e aqui o valor de 1,0. Daqui a pouco eu aumento a tela aí do quadro só para a gente ir definindo esses valores, beleza? O psi é apenas para as ações variáveis, então carga permanente não vai ter valor nenhum, né? Tá? Então vamos lá. Sobrecarga de cobertura. Então vem ações variáveis, tá? Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em cobertura. Então, qual que é o valor do psi0? 0,8. Então, aqui eu tenho valor de 0,8. Para vento de sobrepressão e vento de sucção. Então, vento, eu tenho o valor do psi0 de 0,6. Então, aqui eu tenho 0,6 e aqui 0,6, ok? Então, definir
todos esses meus coeficientes pelas tabelas da norma, beleza? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que formular quais são essas combinações, ok? Então, agora entra a parte de formulação das combinações. Então, o que eu vou ter? Combinação 1. Na combinação 1, eu tenho que definir uma dessas ações variáveis como sendo a principal. Então, vou escolher, por exemplo, sobrecarga de cobertura. Então, sobrecarga de cobertura como sendo a ação principal. Beleza? Então, essa parcelinha aqui, ela vai estar atrelada à sobrecarga de cobertura. A somatória das ações variáveis, eu teria sobrepressão e sucção. Beleza? Então, pela fórmula que nós temos, nós vamos ter quem? Cargas permanentes. Então, eu vou ter o coeficiente de ponderação do peso próprio de alvenaria, que é 1,35, vezes o seu valor característico. Qual que é o valor? 3. Mais uma somatória. A outra parcela de cargas permanentes, que é o peso próprio da estrutura metálica. Qual que é o valor do gama? 1,25. Vezes o valor que eu tenho, 4. Beleza. Essa parcela é essa parcela aqui, cargas permanentes. Agora, qual é a ação que eu estou considerando como ação principal? Eu tenho a ação da sobrepressão. Sobrecarga como cobertura, que é o que eu defini como principal. Então, eu vou utilizar o coeficiente de ponderação de 1,5, então mais 1,5. Vezes o seu valor característico, que também é 1,5. Ok? Mas essas duas aqui entram na ação variável secundária. Agora, vamos imaginar, tem como o vento soprar de sobrepressão e sucção ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então, eu só vou considerar o pior caso, tá? Aqui eu tenho valores positivos. O pior caso seria com outro valor positivo, tá? Então, eu vou considerar apenas o vento de sobrepressão, porque não tem como os dois estarem atuando simultaneamente, sobrepressão e sucção. Então, eu somo aqui a última parcela. Qual é o coeficiente de ponderação? 1,4. Qual é o psi? 0,6. E qual é o valor característico? 6. Certo? Então, eu tenho que o FD1 dá referente a essa primeira combinação, né? Eu tenho um valor, se eu fazendo as continhas aí, eu tenho um valor de 16,34 kN por metro. Beleza? Fazendo, então, a combinação 2. Na combinação 2, agora, a sobrecarga de cobertura vai passar como sendo secundária, e por isso eu vou multiplicar pelo coeficiente de redução, e coloco a sobrepressão como sendo a carga principal. Então, sobrepressão como sendo a carga principal.
Beleza? Então, eu vou inverter. Vocês estão vendo? Conforme eu vou tendo maiores, né, se eu tiver maior quantidade de ações variáveis, maior o número dessas ações, dessas combinações, porque eu tenho que trazer uma para cá, o restante vai para lá. Depois eu inverto, trago a outra para cá e essa aqui vem para lá e vai, conforme vai aumentando esse número de ações variáveis, maior o número dessas combinações também. Beleza? Então, agora, nesse caso, essa parcelinha aqui, ela estará se referindo à sobrepressão. O restante eu faço igual. Então, vamos lá. FD2 da segunda combinação. Carga permanente eu sempre tenho que considerar. Vai mudar a carga permanente? Não. Então, esse valor aqui é o mesmo aqui. Então, 1,35 vezes 3, mais 1,25 vezes 4. Agora, essa parcelinha aqui, que é a principal, eu estou me referindo à sobrepressão. Então, eu vou pegar o coeficiente de ponderação da sobrepressão, que é 1,4, vou multiplicar pelo seu valor característico 6, certo? Sobraria quem? Sobrecarga de cobertura e sucção. Existe a possibilidade de sucção e sobrepressão estarem atuando ao mesmo tempo, solicitando a minha estrutura? Não. Então, o que vai sobrar? Apenas a sobrecarga de cobertura. Então, eu inverti, né? Qual é o seu coeficiente de ponderação? 1,5. Qual é o psi? 0,8. E qual é o valor característico? 1,5. Então, fazendo essas continhas todas aí, nós vamos chegar num valor de 19,25 kN por metro. Certo? Terceira e última combinação. Combinação 3. Agora eu tenho que a sucção é a minha ação principal. Certo? Agora, gente, como sucção é negativo, então se eu analisar essa parcela de cá, né, eu tenho a carga permanente e aqui um valor negativo. Então, vai entrar naquela questão daqueles valores alternativos dos coeficientes de ponderação. Se eu tenho um valor negativo aqui, né, vai me representar, por exemplo, uma compressão. E aqui eu majoro esses valores, o que vai acontecer? Eu vou chegar num valor menor de compressão. Então, eu estaria subestimando essas combinações. Então, eu estaria trabalhando contra a segurança. Por isso, agora, esses valores aqui, ó, nós vamos substituir por 1. Tá? Então, eu vou ter lá FD3 como sendo 1,0 vezes 3 mais 1,0 vezes 4 mais sucção. Qual é o coeficiente de ponderação da sucção? 1,4. Qual é o valor característico? Menos 3. Ok? Aí eu teria a parte das ações secundárias. Existe a possibilidade de sucção e sobrepressão estarem atuando ao mesmo tempo? Não, então não vou levar em consideração
sobre a pressão. O que acontece? Se eu colocar, se eu analisar a sobrecarga de cobertura, ação variável, ela pode ou não acontecer, tá? Então, existem momentos que ela vai acontecer, existem momentos que ela não vai acontecer. E esses valores podem ser variáveis, por isso ação variável. Então, eu vou considerar sempre o pior caso, certo? Nessas ações variáveis. Então, qual que é o pior caso? Eu considerar a sobrecarga de cobertura, como eu tenho um valor aqui negativo, e somar com valor positivo, eu vou ter um valor em módulo menor, né, para positivo. Então, qual é o pior caso? Eu considerar a sobrecarga de cobertura e aí eu vou ter um alívio, ou eu não considerar a sobrecarga de cobertura e não vou aliviar essa questão negativa e vou analisar sem esse alívio, certo? Então, o pior caso justamente é eu não considerar a sobrecarga de cobertura, porque nesse caso, se eu considerar a sobrecarga de cobertura, eu estaria aliviando e trabalhando contra a segurança. Então, nesse caso, eu não teria nenhum outro aqui valor a ser somado como ação secundária, ok? Então, o que eu teria? FD3 como sendo só essa primeira parcela da permanente e da carga de sucção como sendo a ação principal, ok? Fazendo essas continhas aqui, eu vou chegar que o valor do FD3, da combinação 3, é 2,8 kN por metro, ok? Qual é o valor que eu vou considerar para projeto? Aquela combinação mais desfavorável, ou seja, o maior valor. Das combinações que eu encontrei, qual é o maior valor a ser considerado? Então, exatamente na combinação 2. Então, a gente faz tudo isso para encontrar a situação mais desfavorável, ou seja, o maior valor. Se eu tivesse encontrado aqui um valor negativo, né, de 3, e se tivesse uma outra combinação, um valor negativo de 4, qual o valor que eu pegaria para fazer o meu projeto no sentido de compressão? O maior valor em módulo, ok? Então tem que analisar o negativo e o positivo, beleza? Então seria basicamente isso, tá, pessoal? A análise das combinações. Eu primeiro defino quais são as cargas. Essas cargas são permanentes ou são ações variáveis? Defino isso, encontro os valores dos coeficientes de ponderação, formulo as minhas combinações, faço só a substituição dos valores e aí encontro esses valores, né? Vou analisar sempre o valor máximo. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos vocês, desejo um ótimo final de semana, um abraço e até mais. Tchau, tchau.